tô estudando conteúdo de república oligárquica. É um dos conteúdos que vamos ter uma prova no primeiro trimestre, na verdade são trimestres. Eu vou explicar sobre o que seria república oligárquica e como ela funciona. E, na verdade, eu não vou explicar como funciona, porque a república oligárquica a gente vai ter várias revoltas durante o processo dela, e eu vou explicar sobre o contexto, eu vou explicar especificamente sobre o poder, sobre como era o poder na época, né, porque é um partido republicano, é um partido onde república e oligárquica vem sobre poder na mão de poucos, poder na mão de poucas pessoas, poder privado, não é privado exatamente, porque a gente não chama de privado, mas é um poder onde ele está considerado na mão de poucas pessoas. E aí eu vou falar sobre ele. A política dos governadores, eu vou falar brevemente sobre ela. E coronelismo e política café com leite, PRP, PRM, ambos partidos, né? E aí eu vou explicar sobre eles e como eles funcionavam entre si. Eu vou explicar sobre o sistema político, eu não vou falar sobre as revoltas. Num momento primeiramente inicial, porque eu acho que fica mais interessante a gente ter esse conteúdo explicado de forma diferente e, explicar começando com contexto, para depois a gente ir para revoltas, explicar sobre a revolta. Teve várias revoltas importantes no período da República Oligárquica, revolta da vacina, revolta da chibata, revolta do contestado, cangaço, entre outras, que foram aprendidas, né, em sala de aula. Eu vou falar primeiramente sobre o poder dos governadores. Política dos governadores. Política dos governadores era o seguinte: eu acho interessante entender como se fosse uma pirâmide. Uma pirâmide de ida e volta, mas ela, sabe, um quadrado colocado de lado? Eu acho interessante, porque o que acontece? A gente vai ter três partes. Os coronéis, o coronelismo, né? E a gente entra no coronelismo, mas enfim, vamos focar no coronéis, os governadores e o presidente. A gente precisa, eles são meio que três, são como se fosse uma engrenagem, uma máquina. Eles precisam estar juntos para funcionar. Porque a gente não tem um presidente sem o apoio dos governadores, e a gente também não tem governadores sem apoio do presidente, e a gente também não tem os coronéis sem apoio dos governadores, e a gente também não tem os governadores sem apoio dos coronéis. É tipo uma troca de interesses, uma grande, eu até fiz aqui um pequeno resumo, eu já tô lendo ele pra explicar, caso eu me perca, mas eu acho que eu tô indo bem. Sobre o conteúdo ser literalmente setas. É interessante representar dessa forma, eu acho mais prático, até porque eu sou uma pessoa visual. E eu preciso de resumos visuais como esses que eu tô usando, que eu já fiz. Então, assim, é um conteúdo que eu já tenho aprendido em sala de aula, já tenho aprendido em videoaulas, eu uso muito videoaula. E é um conteúdo que eu tenho uma boa falação sobre ele. É uma aliança entre pessoas. Era uma aliança entre poderosos, né? Porque os coronéis tinham poder dentro do. Ali, eles comandavam, tinham muito poder. Os governadores também tinham poder político, obviamente. E o presidente era quem comandava tudo. E a República Oligárquica é exatamente essa essência sobre poder na mão de poucos, né? O poder era muito uma coisa de jogadas, e jogava para um e jogava para outro, para que o poder mantivesse centralizado na mão de poucas pessoas. Raramente você ia ver alguma pessoa falando e, o poder era ficado na mão de poucas pessoas, porque essas poucas pessoas tinham alguns interesses. Então, o poder, ele tinha que estar na mão de poucas pessoas para defender os interesses dessas poucas pessoas. Então, essa jogada de poder na mão de poucas pessoas era uma jogada justamente para defender seus próprios interesses. A gente vai ver muito isso no PRP, PRMM, né, os partidos ali, a Aliança Café com Leite. Isso. Coronelismo. Coronelismo eram os coronéis. Eu gosto de pensar nos coronéis também, assim como a Débora Ladin, que eu adoro assistir os vídeos dela pra explicar. Eu acho que ela explica muito bem a matéria. Eu adoro ver a forma como ela explica. Ela fala, e eu também associei isso a xerifes. São como xerifes, sabe? Pessoas. Prefeitos ali de cidades, também faço essa analogia.
eles têm poder, muito poder, são pessoas com dinheiro, geralmente, têm algum empreendimento, eles geram algum emprego, eles geram alguma coisa. Essas cidades, vamos pegar um exemplo de uma cidade, essa cidade vai votar. O voto é aberto. O aberto significa, o voto hoje em dia, em 2024, estamos o voto graças a Deus, constitucionalmente falando, é o voto fechado, fechado, que tipo, a gente não tem direito a... O voto, ele é fechado, ou seja, a gente não sabe em quem a gente votou. Tipo, a gente sabe, a pessoa sabe, mas se eu não quiser falar pra você o meu voto, e tipo assim, se eu não quiser falar pro meu vizinho em quem eu votei, eu estou dentro do meu direito, ou seja, os outros não vão saber em que eu votei. Isso até é legal para uma segurança, por justamente a gente ter uma polarização política muito grande hoje em dia, isso é interessante. O voto era aberto, ou seja, qualquer um tinha acesso à pessoa que você votou. E era o sistema de votação por urna, papelzinho. E aí os coronéis, eles tinham esse poder. Os coronéis, eles obviamente iam querer alguém que defendesse seus interesses. Então, quando alguém estava rolando época de eleições, eles iam obviamente querer eleger alguém que tivesse seus interesses. Só que os coronéis sozinhos não elegem, e então eles precisam que as pessoas elejam ali a pessoa que ele precisa que as pessoas elejam a pessoa que vai defender os interesses dele. Como ele faz isso? Através de algumas coisas, como os coronéis usavam, muita gente vai surgir os nomes, né? Voto de cabresto, voto curral eleitoral, bico de pena e fósforo. O que são isso? Maneiras de o coronel impor o voto àquelas pessoas ali, são subordinadas a ele, impor o voto dele para que benefício próprio, não para benefício daquelas pessoas, para benefício próprio. E por que é isso? E uma coisa que também é interessante é falar que nessa república oligárquica, ela tem poucas pessoas que votam. O que significa poucas pessoas votam? Pessoas alfabetizadas votam. Isso ajuda também a manter o poder na mão de poucos, por isso que a gente fala. República oligárquica dá para resumir muito em poder circulando na mão de poucas pessoas e pessoas específicas para defender seus próprios interesses. São alianças e alianças dentro da república oligárquica para defender interesses próprios, interesses incomuns. E o poder ali, então, tipo, as pessoas não era votos para todos, era votos para pessoas alfabetizadas. Pessoas não alfabetizadas não votavam. Então, mas, tipo, aí você se pergunta, o que significa um poder à mão de poucos? Primeiro que boa parte da educação, a educação era paga, a educação não é gratuita como a gente tem hoje, o que já era um sinônimo de pouco. Então, tipo assim, eram poucas pessoas que tinham acesso à educação, então que poderiam ser alfabetizadas ali, seriam, né, poderiam ter o seu título eleitoral ali para estar votando nas eleições. E então já é um resumo aí sobre isso. Então a gente vai ter ali os votos, como eu falei antes, voto de cabresto, voto de curral eleitoral. Então, tipo assim, eles usavam todas as formas possíveis pra tipo, usar. Sejam de, tipo, compras de votos, compras de votos com compras, eu te ajudo, eu vou garantir sua segurança financeira com isso, você vai ter salário mês que vem, sabe? Você pode receber, tipo, alguma bonificação por ter votado no meu candidato, sabe? No candidato que eu estou apoiando. Ou a pessoa simplesmente apontava, era uma ameaça direta, tipo, se você não votar no meu candidato, morreu, vai de arrastar pra cima. Ou arrasta pra baixo, enfim. Piadas. Mas é sobre isso. E a gente vai ter várias delas. E aí a gente tinha algumas. Quando a gente fala sobre coronelismo e a gente fala sobre votos, a gente vai falar também sobre aqui algumas das infrações. Então, tipo assim, primeiro que já existia pouca legislação, existia um pouco cuidado para que não houvessem essas burlações de regras, enfim. E aí a gente vai ter alguns nomes deles, né? O voto de cabresto, o fósforo. Fósforo, basicamente, era quando você votava por alguém que já tinha morrido. Por exemplo, eu tenho uma tia, ela já morreu, e eu vou votar no meu nome, ou seja, eu vou votar como eu, Fernanda, mas eu também vou votar no nome dela. Ela já morreu, eu me faço passar por ela. E isso ia acontecer para a urna. O round eleitoral era quando
o coronel lá marcava com um grupo de pessoas para todo mundo já estar lá, eles se encontrarem juntos, e aí como o voto era em papel, né, voto impresso em papel, e aí era possível, todo mundo já tava ali com o seu votinho ali, já pronto para colocar na urna ali, já com o nome do seu candidato, né, do mesmo candidato, então isso garantia também ali um voto no candidato do que seria apoiado pelo coronel ali. Bico de pena, entre outras. Eram usadas, tipo, também voto de cabresto, voto por ameaça. E ainda é interessante também falarmos, inclusive, uma coisa que a gente fala na aula de história, é interessante a gente falar que isso também ainda acontece hoje. Ou seja, sim, apesar de estarmos em 2024, ainda podemos aplicar algumas coisas que a gente vê aqui. Aplicar não, né? Porque aplicar seria errado. Mas podemos ver, na realidade atual, 2024, algumas coisas que a gente vai ver lá da época de quando começou, né? A República. Quando a República é implantada. Porque a República é implantada na República Inicial, República... É interessante também falar que antes disso vem República da Espada, né? E aí depois vem República Oligárquica. Agora falando, eu acho que deu pra entender bem o que era coronelismo. Coronéis mandavam, e eles mandavam e desmandavam em suas cidades, ali, enfim, blá blá blá, e usavam de meios pra ter, né, tipo, do meio da força, independente de se você quer ou você não quer, você vai ter que ouvir ele, porque, ou seja, por ameaça, ou seja, por bonificações de dinheiro, enfim, blá blá blá, compras de votos, tudo possível eles faziam para garantir os interesses próprios. Agora vamos para política café com leite. Política café com leite. É interessante falar aqui porque que é política café com leite. Política café com leite por motivo de... política café com leite seria entre PRP e PRM. A gente vai ver muitos livros de história, muitos em vários conteúdos. A sigla PRP e PRM. PRP significa Partido Republicano Paulista. PRM, desculpa, vai significar Partido Republicano Mineiro. Ou seja, Minas e São Paulo. Minas Gerais e São Paulo. Dois estados que ali na República Oligárquica e ainda são... São Paulo ainda muito é uma grande metrópole, metropolitana, metrópole, enfim. E tem muito poder. Minas também é muito conhecida. Então, mas eram ainda mais e tinham uma grande influência política dentro da República Oligárquica. Depois outros estados vão se juntar, mas o que é? Esses dois estados fizeram uma aliança política. Uma aliança política entre por quê? Primeiro, é interessante falar café com leite, explicar o porquê café com leite, que eu ia falar inicialmente, mas eu achei melhor dar entendimento de que seria São Paulo e Minas ali que a gente tá falando. São Paulo, né, grande estado, o Brasil é um grande, ele trabalha muito dentro da questão do agro, ele ainda exporta muito a questão do agro, e a gente ainda tem ainda, né, e sempre foi muito importante o café. São Paulo era um grande estado representado pelo café, ou seja, em São Paulo tinha muitos latifundiários, ricos e poderosos, que usavam do café, que tiveram seus dinheiros, suas fortunas ali geradas através da exportação de café. E daí a gente vai ter Minas ali, que era muito famosa, também tinha várias pessoas ricas, poderosas, e além de ter, né, várias pessoas ali que... latifundiários, mas ela também era muito conhecida, principalmente a gente associa queijo Minas, né, por exemplo, por o leite e seus derivados. Então vem daí café com leite, República Café com Leite, café de São Paulo, leite de Minas, porque são muito famosos por produzir o leite ali, seus derivados do leite, enfim. E daí a gente vai ter... Por que eles se uniram? Primeiro, São Paulo, rico e poderoso, tinha muito interesse. Eles eram uma aliança complicada pra gente explicar. E Minas também era rica e poderosa, só que Minas tinha muita gente. Então, tipo assim, Minas tinha muita gente, e ela, além de ter muita gente, ela tinha muita gente que podia votar. Ou seja, lembra aquilo lá que eu falei, muita gente alfabetizada? Minas tinha muita gente alfabetizada que poderia votar. Ou seja, quando Minas escolhia ele apoiar um partido, um candidato, era quase certeza que ele ia ganhar. Então São Paulo também saía perdendo. Então o que é feito? O
Partido Mineiro e o Partido Paulista decidem formar uma aliança, onde a cada ano fica trocando, indicando um. Esse ano, a cada eleição é trocado um representante. Um representante que é do Partido Paulista. O outro representante na próxima eleição vai ser do Partido Mineiro. Então é feita essa troca, tipo, Partido Paulista, Partido Mineiro, Partido Paulista, Partido Mineiro, e assim vai. E São Paulo e Minas permaneceram muito tempo com essa aliança, seguindo forte e ali dentro do poder. A gente também vai ter que explicar, tipo, por que era isso. Então, basicamente, a gente vai ter ali esse início desse contexto. Então, São Paulo ali muito poderoso, Minas também. Então, era assim, o útil ao agradável, só que era uma aliança também meio complicada, porque era uma aliança cheia de brigas, intrigas. Então, assim, ao mesmo tempo que funcionou, ela ainda vai funcionar. E depois a gente vai entender mais. Quando a gente estudou o conceito da Era Vargas, a gente entende sobre isso aí, de PRP, PRM, porque também aparece na Era Vargas ali, brevemente. A República Oligárquica aconteceu de 1894 a 1930, né? E a gente vai ter um presidente inicial, né, o Prudente Moraes, e a gente vai ter alguns movimentos sociais que vão acontecer nela.